Olá, Oi, somos a dupla RAI. e Tech. Estaremos novamente com vocês nas aulas de Economia Regional. Nesta quarta semana de aula, nós estudaremos sobre os processos de produção e as políticas públicas. Você sabe quais são os tipos de processos produtivos que existem, Rai? Não faço ideia, Tec. Vou precisar assistir a essa aula para aprender sobre esse assunto, ó. É política pública, Rai. Você sabe o que é? Não se trata só do que acontece em Brasília, né? É bem mais do que isso, Rai. Vou deixar a explicação para os professores. Em nosso quarto encontro, vamos identificar os processos de produção. E entender como eles se modernizaram ao longo do tempo. Vamos reconhecer também o que são políticas públicas. E conhecer quais são as principais políticas públicas de desenvolvimento econômico e regional para Rondônia. Anotem suas dúvidas, enviem perguntas no chat, que daqui a pouquinho a gente está de volta para falar com vocês, viu? Olá, estamos aqui para iniciar a nossa quarta aula da disciplina de Economia Regional. E na aula de hoje vamos falar sobre processos produtivos e políticas públicas. Eu sou a professora Denise Tontiucci e está aqui também o professor Carlos Felipe. Olá, como vai? Estamos aqui para essa aula 4. Mais uma vez é um prazer participar dessa jornada junto com vocês. Aguardo a participação de vocês pelo chat, com o professor presencial, os alunos. Ficamos aguardando a participação nos exercícios, qualquer ideia que vocês tenham sobre o assunto. Muito obrigado, é um prazer. Vamos à aula. Bom, na nossa primeira aula, nós discutimos que riqueza, dentro do aspecto da economia, é a questão de produção de bens e serviços. A ideia é o seguinte: você fica mais rico quando você tem acesso ao consumo de uma maior quantidade de bens e serviços. Para você, riqueza provavelmente significa comprar coisas novas, ter acesso a coisas que você não tinha antes. E para produzir essas coisas, nós temos um desafio muito grande dentro da nossa economia. Isso é uma coisa que vai bem diferente, às vezes, do que a gente tem, logicamente, na cabeça quando a gente pensa que riqueza é, por exemplo, dinheiro. Dinheiro é uma coisa que o governo consegue imprimir mais. O governo tem a máquina, ele tem o papel, tem a tinta. Por que ele não imprime mais dinheiro? Por que com isso ele não distribui dinheiro para todo mundo? Na nossa primeira aula nós vimos que o processo de imprimir mais dinheiro e distribuir para todos simplesmente gera inflação, não gera aumento de riquezas. O que gera aumento de riqueza, de fato, é produzir mais. Por isso, na aula de hoje, nós vamos estudar processos produtivos. A ideia aqui é compreender como produzir mais e melhor. Então, vamos partir dessa pergunta base, a gente vê ali no slide, o que são processos produtivos? Essa é uma grande dúvida, eu queria jogar para você, aluno, que está participando dessa aula. O que você acredita que é um processo produtivo? O que você entende por essas palavras? Nós compreendemos que o processo produtivo está ligado a desempenhar atividades dentro de uma sequência lógica, com o objetivo de chegar ao final com o melhor resultado possível quando a gente fala da produção de bens e serviços. A gente tem uma definição, aqui no slide a gente pode ver, que a gente sabe que os autores Hammer e Champ, eles explicam que um processo é um grupo de atividades realizadas numa sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem valor para um grupo específico de clientes. E a gente vai entender que as etapas de produção de um bem ou serviço são chamadas processo produtivo. Então eu posso perguntar, o que é um processo produtivo? E vocês sabem a resposta está aqui. Processo produtivo são as etapas de produção de um bem ou serviço. Os processos produtivos buscam maximizar o lucro, buscam aumentar ao máximo possível, isso que a gente entende por maximizar, os lucros. A gente vai entender que os processos produtivos estão muito ligados ao tipo de produto que se busca produzir ao final do processo. Então, para cada produto, nós vamos ter um processo diferente. Podemos diferenciar os processos produtivos quanto à sua finalidade da sua produção. Isso é, se ao final do processo busca-se produzir um bem ou um serviço.
E aí eu pergunto para você, qual que é a diferença entre um bem e serviço? O que você entende como a diferença entre um bem e um serviço? A gente tem várias maneiras de tentar conceituar isso. Uma maneira bem simples um bem são coisas físicas. E já serviços são melhorias, prestações de serviços são atividades que melhoram nossa qualidade de vida. A gente pode pensar em alguns exemplos, professor? O que diferencia bens e serviços? Sim, podemos pensar. No seu município, quem exerce os serviços de saúde, quem executa os serviços de segurança, o serviço de transporte coletivo ou transporte individual, o serviço de roçadeira para roçar um terreno. A pessoa que vai roçar um terreno, ela vai lá, roça e vai embora, ela não deixa a roçadeira. Então, essas pessoas vendem serviços, não vendem bens. Diferente de uma papelaria, onde você vai comprar uma caneta e um caderno para a sua aula. Então, essa é a diferença de bens e serviços. Serviços você paga pelo serviço que a pessoa vai executar para você. Esses serviços podem ser serviços particulares, como o serviço de roçar um terreno, ou podem ser serviços públicos, como serviços de saúde, serviços de educação, de segurança pública e outros. Excelente. A gente vê ali no slide que os bens têm as características, os bens são objetos de consumo cujas características incluem ser físicos, como o professor falou. Eles são tangíveis, são mercadorias palpáveis, como os alimentos, as roupas e os instrumentos utilizados na vida doméstica e na execução do trabalho. Por outro lado, quando a gente fala de serviços, já os serviços são atividades que possibilitam a produção de um bem ou facilitam a vida em sociedade. Por exemplo, o transporte, a educação, a segurança, além do trabalho terceirizado de quem presta serviços, de limpeza, manutenção, colheita, entre outros trabalhos. Então, existem grandes vantagens em um processo de produção que vai tornar mais automático a maneira de produzir bens e serviços. As vantagens da adoção de um processo de produção de qualidade são, vamos marcar aqui com destaque, a rapidez, a qualidade na produção, além da flexibilidade, da confiabilidade e da redução de custos. A gente pode comentar de cada uma dessas características. A rapidez, porque quando você faz dentro de um encadeamento lógico as etapas de produção, você não vai perder tempo fazendo coisas erradas ou voltando para refazer algo que ficou mal feito. A qualidade na produção, porque você vai sempre otimizar, fazer da melhor maneira possível o seu processo produtivo, encontrando aquele bem durável, aquele serviço realmente que vai melhorar a qualidade de vida. A gente vai realmente afetar um padrão, vai conseguir criar um padrão de qualidade. A flexibilidade, no sentido de que você vai estar preparado para produzir mais ou produzir menos, de acordo com a sua demanda. Você tendo um processo de produção apropriado, você consegue ser flexível em relação à quantidade a ser produzida. Confiabilidade é uma palavra que vem de confiança. Confiança que os seus consumidores vão ter em você, porque se você faz um produto com um processo rigoroso, sempre o seu consumidor vai encontrar um produto com aquela qualidade esperada. Ele não vai encontrar um produto que uma hora está bom, outra hora está ruim, vai estar oscilando. Ele vai poder ter confiança no seu produto. Além da redução de custos, porque a existência de processos produtivos evita desperdício de tempo, de matérias-primas, evita várias formas de desperdícios e vai reduzir os custos da produção. E a gente sabe que existe, então, a partir daí, a grande dúvida de como ocorre a modernização dos processos produtivos. A modernização ela não é de uma linha reta, ela não é de uma só forma, ela acontece de forma bastante difusa. A modernização para o mesmo objeto ela pode seguir para um lado ou para o outro. A gente vai ter então aí uma pequena chamadinha para a gente discutir como poderia ser a modernização, como acontece a modernização para os alimentos. Vamos ver? Os processos produtivos estão cada vez mais avançados. Resultado?
mais comidas prontas, enlatadas, cheias de conservantes e disponíveis nas prateleiras dos mercados. O que é natural tem ficado de lado. Está tudo mais fácil, né? Mas nem sempre só o produto industrializado é o mais moderno. Os orgânicos são alimentos cultivados de forma limpa e sadia, sem agrotóxicos e sem fertilizantes químicos. Quer modernidade melhor que comer de forma saudável nos dias de hoje? Por isso, gente, enriquecer como sociedade envolve produzir mais bens e serviços. E produzir mais bens e serviços pode ser feito de uma maneira mais otimizada quando nós utilizamos processos produtivos que vão nos levar a uma situação mais moderna, uma modernização. Agora, essa modernização pode ser discutida de como ela vai se apresentar. Nós vimos no vídeo o exemplo dos alimentos. O alimento ele pode ser modernizado de duas formas bastante diferentes. Nós vemos o exemplo do alimento de uma forma mais moderna, dentro de um processo de industrialização, onde ele aparece ali no supermercado, dentro das caixinhas processados. Isso sim é uma forma de modernização, a gente consegue perceber. Mas nós também falamos, o alimento pode estar mais moderno quando ele aparece na forma do alimento orgânico. Isso é uma inovação, acrescenta maior valor, é uma coisa que tem mais valor para quem produz. Imagina uma cooperativa de alimentos orgânicos. Como essa cooperativa pode vender alimentos com valor agregado maior, que vão acrescentar valor para a sociedade, para quem está trabalhando ali dentro da cooperativa. E também vão significar um valor maior para quem está consumindo, porque está consumindo um alimento mais natural, alimento sem agrotóxicos, sem aditivos, que também significam uma coisa mais moderna na nossa discussão de modernidade no dia de hoje. Então, o objetivo com esse vídeo foi a gente conseguir observar que a modernização ela tem várias facetas, ela tem várias faces, vários lados. Então, de um lado, a gente pode ver a modernização nesse sentido de robôs, de máquinas, equipamentos, de industrialização. Do outro lado, a gente pode ver essa modernização como uma volta para o natural, mas uma atenção mais intensiva. Então, você tem que dar muito mais atenção para o alimento, você vai cuidar ele de maneira orgânica, você vai cuidar das ervas daninhas, retirando manualmente, não utilizando um agrotóxico. E todos isso são diferentes estratégias de modernização. O pessoal está ativo aí no chat, professor? Sim, sim. O pessoal da Escola 22 de Abril de Ariquemes pediu para a senhora falar um pouquinho mais alto. Ah, estou falando baixo? Sim. Vou pedir para ajustar aqui, eu vou tentar falar mais já temos participação da Escola Maria de Matos, Ouro Preto do Oeste, Henrique Dias de Ariquemes e 22 de Abril em Ariquemes e Escola Emborana de Ji-Paraná. Vamos participar mais, aguardamos todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso chat, vamos conversar. Vou tentar falar mais alto, pessoal aí de Paraná, né? Pessoal de Paraná. Sim, de Ariquemes. De Ariquemes? Pessoal de Ariquemes. Então tá. Vamos falar um pouquinho sobre modernização? A gente vê aqui que modernizar é produzir de uma maneira mais moderna. Nem sempre significa utilizar tecnologias mais complexas, como computadores e robôs. Nós vimos no vídeo de hoje o exemplo dos alimentos orgânicos. A gente pode ver que isso pode apresentar-se em diferentes exemplos produtivos, né? A gente fala, por exemplo, de várias formas de produção na agricultura, mas também de produção de produtos semi-industrializados, assim, que podem ser feitos de uma maneira mais personalizada, mais artesanal. A modernização pode vir com a padronização, onde a gente faz tudo muito igual e faz em grande escala com redução de custos. Por exemplo, a gente pode imaginar uma fábrica de móveis, que faz muitos móveis em larga escala e consegue fazer um custo bem baixo, ou a modernização pode vir pela maneira do adaptação ao natural, pode vir de uma maneira da personalização. A gente vê alguns móveis rústicos que são feitos com algumas madeiras especiais, às vezes com retalhos de madeiras, aproveitando alguns detalhes naturais da madeira, alguns vincos naturais, ou até mesmo outros tipos de móveis que são bastante adaptados para a nossa
casa, para a nossa realidade, os móveis que podem ser planejados, tudo isso são diferentes estratégias de modernização. A ideia aqui sempre é ser mais produtivo no sentido de atender o cliente com maior qualidade e agregar maior valor ao seu produto, adicionar maior valor ao produto, no sentido de produzir um produto mais específico que vai atender melhor a necessidade do seu cliente. A gente vai falar também que os processos produtivos dos bens, e aqui a gente vai diferenciar bens de serviço, a gente vai começar falando só de bens, ele pode ser dividido em 4 grandes grupos. A gente fala que existem processos produtivos de bens na forma de projetos, na forma de lotes ou bateladas, a gente usa mais a palavra lotes para falar a verdade, na forma de produção em massa ou na forma de produtos produzidos continuamente. Vamos começar discutindo os projetos. Quando a gente fala de projetos, a gente está falando de bens que vão ser produzidos num pequeno volume. Por exemplo, o pedido de um cliente, normalmente tem um alto grau de customização do produto, tem a autenticidade daquele produto, são produtos únicos, feitos especificamente para atender os pedidos daquele cliente específico. Por exemplo, a gente pode estar falando de móveis planejados, da confecção customizada de tralhas para o trabalho rural, da produção de máquinas encomendadas, até mesmo do projeto de um curral, o projeto de irrigação. Tudo isso são projetos que vão deixar bens. A gente tem uma estratégia específica para a modernização de projetos. A gente vai ter uma maneira específica de focar na melhoria desses projetos. Existem também aqueles processos produtivos de bens que são feitos em lotes. A gente fala quando existe um alto volume de produtos iguais ou muito similares, que são fornecidos repetidas vezes. É necessário o uso de equipamento diferenciado e sua própria necessidade de adaptação exige uma mão de obra especializada, devido às constantes mudanças de calibragem, de ferramentas e de acessórios, Por exemplo, a produção de alimentos. A gente pode estar falando aqui alimentos industrializados, Tudo aquilo que vem em latas, a gente vai no supermercado, a gente procura as latas de produtos, vai estar escrito ali, o lote, vai estar escrito lote, número, aí especifica o número do lote. Por quê? Cada alimento, quando ele é produzido assim em um lote, ele tem um valor, esse número para identificar qual foi produzido. Se a gente tem algum problema de contaminação, algum problema, alguma questão de resultados químicos, a gente pode ir lá e retirar esse lote do mercado. A gente vai estudar a produção em massa. A produção em massa é quando a gente fabrica um alto volume de produtos, porém com pequena variedade. Normalmente, são altamente automatizados e costumam produzir produtos com elevado grau de padronização, sendo qualquer diferenciação pouca ou não permitida. Produtos industrializados tipo eletrônicos domésticos, batedeira, liquidificador, micro-ondas, são exemplos de produção em massa. A gente vai ter alguma diferenciação de uma linha para outra, mas estabelecida uma linha, todos aqueles liquidificadores vão vir com aquela mesma característica. São os produtos produzidos em massa. E por fim, a gente vai falar dos produtos contínuos, também estamos falando de bens ainda. Bens produzidos continuamente, acho que vocês puderam perceber, daqui para baixo a gente está falando cada vez mais quantidades maiores e diferenciação menor. Contínuo é aquele produto que tem grande continuidade de produção, grande volume e pouquíssima diferenciação. Eles são produzidos continuamente de maneira muito similar ou praticamente idêntica à sua produção no passado. Então, a gente não fala muito de inovação aqui. O extremo da produção em escala é altamente padronizada. A produção é em massa e pode ocorrer até 24 horas por dia, para maximizar a utilização e evitar interrupções e a perda de oportunidade de lucro. Então, grandes exemplos disso é a produção de pilhas, de parafusos, esses produtos que não têm muita diferenciação. Você olha uma pilha hoje ou 20 anos atrás, ela tem a mesma característica, parafusos também. Uma vez que a gente falou sobre os processos produtivos de bens, vamos classificar os processos produtivos de serviços. Os serviços, eles são classificados em 3 grandes áreas. Eles podem ser serviços profissionais, serviços de produção em massa ou lojas de serviços. Os serviços profissionais atendem às necessidades individuais do consumidor.
Eles têm algum grau de customização e envolve conhecer as preferências do seu cliente. O foco no trabalho das pessoas. Existe, então, uma grande capacitação profissional. Vou marcar de outra cor para a gente dar bastante destaque a isso aqui. Capacitação do profissional. Então, são serviços especializados com um elevado grau de contato com o cliente. É um serviço, então, muito especializado, cada um quer de um jeito muito específico. Por exemplo, elaboração de um logotipo de uma empresa, né? Montar uma cooperativa nova, eu quero um logotipo, eu contrato um profissional para desenhar. Decoração de uma festa, vou fazer uma festa de 15 anos, uma festa de casamento, eu quero uma decoração específica. Ou um corte de cabelo. São coisas que cada cliente vai desejar, uma coisa muito específica, com suas características próprias, não tem como fazer um padrão para todo mundo. Vamos falar agora dos serviços em massa. Serviços em massa, a gente ainda está falando de serviços, eles são executados várias vezes, existe já algum grau de padronização e é baseado em equipamentos e não em pessoas. Então, o foco não é mais no profissional, e sim no equipamento. A melhoria na qualidade está ligada à aquisição de um equipamento mais moderno e pouco customizado. Grandes exemplos aqui são as colheitadeiras de plantações. Então, colher a produção de uma plantação é uma coisa que você melhora quando você compra uma máquina mais específica. Ou fazer a terraplanagem em um terreno, né? Coisas que vão usar máquinas que vão fazer o mesmo serviço em diferentes lugares. Então, está muito ligado aqui a equipamentos. A modernização aqui está ligada a equipamentos mais modernos. Por fim, vamos falar da loja de serviços. Loja de serviços é definida como uma estação intermediária entre os serviços profissionais e os serviços em massa. Ela é caracterizada por níveis de contato com o cliente. Existe algum grau de customização e existe volume de clientes e liberdade de decisão do pessoal. Por exemplo, são os comércios, os bancos, as escolas, as lojas, os hotéis. Então, muitas coisas, tudo que vai vender serviço, assim, a maior parte dos serviços vão estar aqui no que a gente chama de lojas de serviços, porque existe sim algum grau de automatização, assim, existem algumas coisas que são automáticas, mas o cliente ele consegue exigir alguma customização do seu produto. Se você está montando uma cooperativa e você deseja uma linha de crédito especial para pagar pelo início da sua cooperativa, né, para fomentar o seu negócio, para financiar o seu modelo de negócio, você consegue sim acionar no seu banco alguma linha de crédito que vai ser especial para você. E você consegue talvez conversar com o seu gerente, conseguir adaptar esse serviço que você precisa para a sua necessidade. Então, vai existir algum tipo de padronização nos modelos de produtos que o banco tem para te oferecer, mas você como cliente consegue negociar alguns termos, algumas cláusulas e consegue customizar o seu contrato entre cliente e fornecedor. E esse é o exemplo do que a gente chama de loja de serviços. É muito importante compreender em qual desses processos produtivos de bens ou de serviços você está atuando. Para cada um desses processos, nós temos uma estratégia diferente de modernização. Por exemplo, se a gente está falando de serviços, se a gente está falando desse primeiro momento, os serviços profissionais, se você é um grande cabeleireiro da sua região, você já deve saber, o que você tem que fazer para se modernizar mais e mais é fazer novos cursos, se aperfeiçoar, conhecer o que existe de mais moderno, de mais inovador na sua área. Pelo contrário, se você trabalha com serviços em massas, se você está tentando montar uma empresa que vai fazer terraplanagem, o que você precisa fazer é investir em máquinas e equipamentos para, a partir daí, modernizar o seu processo de produção desse serviço e conseguir maximizar os seus lucros. No meio termo, nós vamos ter aí nas nossas lojas de serviços essa interação entre a necessidade da modernização do fator humano e a modernização das máquinas e equipamentos que vão fomentar o processo produtivo desse serviço. O mesmo é válido para os bens. É importante compreender qual o processo produtivo qual você se insere para compreender como será o seu processo de modernização. Bem, podemos perceber
nesses slides, nessa parte da disciplina sobre os processos produtivos, que no que se trata dos bens, existem os processos produtivos que só existem em grandes centros industriais, normalmente na região sudeste e na região sul do país. No caso, esses processos produtivos em massa, esses processos produtivos em lote, são locais que construíram polos industriais enormes há muito tempo e que se mantêm até hoje. Sejam nesses produtos que são os mesmos, no caso das pilhas e parafusos e outros materiais muito utilizados nas indústrias, nas peças, ou sejam esses produtos enlatados, que na nossa região há poucas indústrias desse tipo. Já na parte de serviços, podemos perceber que os processos produtivos de serviços podem sim ser encontrados na nossa região, sejam esses produtos específicos e sejam também essas lojas de serviços que atendem a toda a sociedade, sejam os mais ricos ou os mais pobres, todos eles precisam dos bancos, todos eles precisam das escolas, todos eles vão precisar, alguma vez na vida, de acessar essas lojas de serviço em geral. E lembramos também que as cooperativas também podem ser fornecedoras de bens e também podem ser fornecedoras de serviços. Então é muito importante prestar atenção nesses processos produtivos que eles podem fazer parte da vida de vocês por meio do trabalho cooperativo. Vamos continuar. É muito interessante falar nisso, né, do trabalho cooperativo, porque penso que essa é a intenção da gente trazer esse conteúdo nessa disciplina, num curso de cooperativismo, quando a gente está falando de desenvolvimento econômico regional. A ideia aqui é compreender, como o professor falou, existem regiões que são mais desenvolvidas no nosso país e que têm esses processos produtivos mais consolidados, tem isso mais firme há muito mais anos. E isso faz parte da explicação de por que essas regiões são mais desenvolvidas, por que essas regiões são mais ricas. Então a ideia aqui é compreender que esses processos produtivos fazem parte do enriquecimento das empresas ou cooperativas que exercem essas atividades e também de toda a região que se beneficia disso, porque a população se beneficia do trabalho proporcionado por esse tipo de indústria ou prestadora de serviço e também do fornecimento desses serviços. Quando a gente tem uma fábrica de alimentos enlatados na nossa região, muitas vezes esse alimento chega até o consumidor muito mais barato do que os seus concorrentes. Ou quando a gente tem algum tipo de serviço sendo oferecido na região, isso costuma ser um diferencial no quesito qualidade de vida. Então, é muito importante compreender como isso se insere nessa questão do debate sobre o desenvolvimento regional. E vamos, por fim, falar sobre essa conclusão de modernização. A gente vê ali no slide que a gente fala que para melhorar a produção de bens e serviços, é preciso modernizar os processos produtivos de acordo com o tipo produtivo adequado. Que é a discussão que a gente tem feito aqui agora a respeito de compreender o tipo produtivo para compreender como vai se dar a sua modernização. Bom, na aula de hoje a gente tem dois grandes debates para fazer. O primeiro é sobre essa questão de modernização de processos produtivos, que a gente está encerrando aqui. E o segundo, a partir de agora, nós vamos falar um pouquinho sobre políticas públicas. Se ficou qualquer dúvida, se você gostaria de fazer qualquer pergunta, mande para a gente. Vamos falar sobre políticas públicas? Eu tenho uma pergunta. Para você, o que é política pública? O que você entende como sendo política pública? Professor, pessoal, você acha que acredita que as pessoas podem responder quando a gente pergunta o que é uma política pública? Então, todos vocês recebem políticas públicas a todo instante, nos seus municípios, nas suas cidades. E vamos assistir o vídeo? Sim, temos um vídeo sobre isso. Vamos assistir? Políticas públicas de desenvolvimento regional. Políticas públicas são ações dos governos federal, estaduais e municipais com relação ao bem coletivo. Podem ser realizadas em parceria com empresas privadas, organizações não governamentais e com a sociedade. Já o desenvolvimento regional é o processo interno de mudanças que leva ao dinamismo econômico e à qualidade de vida da população em um dado território, espaço ou agrupamentos humanos. No século XX, bem no início do processo de industrialização brasileira, o crescimento econômico no país veio acompanhado de profundas desigualdades regionais. Isso concentrou a atividade econômica nas regiões Sul e Sudeste.
Sem concordar com essas diferenças entre as regiões, grupos políticos e de estudantes começaram a discutir a necessidade de se criar políticas públicas adequadas. De lá para cá, foram criados vários grupos em defesa da igualdade de renda entre as regiões. Até que nos anos 90, essa diferença virou uma guerra fiscal. Era cada um por si atrás de mais investimento para a região onde moravam. Até que voltaram a unir forças através da política de desenvolvimento regional, com a diversificação dos parceiros comerciais, investimento em infraestrutura, em educação e integração de políticas federais, estaduais e municipais e de participação sociais. O objetivo das políticas públicas de desenvolvimento regional é combater as desigualdades e diferenças de oportunidades de desenvolvimento entre as regiões do país. Elas priorizam a atuação em territórios vulneráveis, em situações de exclusão, pobreza ou paralisação econômica. Primeiro é preciso identificar esses territórios, com uma pesquisa baseada em números da renda domiciliar e do Produto Interno Bruto da região. O próximo passo é entender os problemas e monitorá-los para então reduzir as desigualdades, através da promoção de programas e ações estratégicas ligadas às necessidades de cada região. Então, como nós vimos, a gente tem uma coisa muito complexa chamada políticas públicas. Às vezes, quando eu pergunto em sala de aula, o que é uma política pública? Eu escuto muito a resposta assim, política pública, aí vem alguns exemplos de ações do governo. Quando o governo faz uma obra, por exemplo, uma usina hidrelétrica. Política pública é quando o governo faz algum tipo de ação, por exemplo, ele institui uma ajuda, por exemplo, do Bolsa Família. E a gente viu aí no vídeo algum debate sobre o que é isso, e apesar dessas respostas que eu estou citando, elas não estão incorretas, mas elas apenas vão arranhar a superfície do que é de verdade uma política pública. Política pública é uma coisa muito mais complexa, muito mais profunda. Política pública é tudo aquilo que o governo faz ou deixa de fazer a respeito de um tema. Política pública é toda essa coordenação de ação e programas, de obras que o governo vai utilizar para tentar diagnosticar e solucionar problemas. Dentro mesmo do diagnóstico dos problemas, a gente vê uma estratégia de políticas públicas, porque o que o governo identifica como sendo um problema reflete um pouco da visão dos nossos governantes a respeito do que é uma prioridade. Porque se a gente olhar ao nosso redor, a gente consegue elencar vários problemas que nós temos, né? Aqui em Rondônia, a gente tem um pouco de dificuldade com saneamento básico, com educação, com transporte, nós temos dificuldades com a nossa segurança, questão alimentícia, a gente tem poucas variedades, questão de segurança mesmo em relação à contaminação de solos, contaminação de rios, agrotóxicos, tudo isso são questões de seguranças públicas. E aí, o que o governo decide fazer? Quando a gente tem um governo que decide, por exemplo, atacar a questão dos transportes, e ele vai melhorar nossas estradas vicinais, vai melhorar as nossas linhas, né, nossas estradas rurais, ele está dando um diagnóstico porque ele acredita que seja um dos nossos maiores problemas. Quando o governo, por outro lado, decide aumentar ou diminuir a vigilância que existe em cima do uso de defensivos ou aditivos no campo, a gente percebe que existe sim uma agenda por trás disso, existe um diagnóstico do que o governo acredita que é correto fazer naquele momento. Isso que vai compor as nossas políticas públicas. No vídeo a gente viu alguns exemplos bem legais de quais são problemas sociais que nós temos para enfrentar. Por exemplo, foi discutida a questão da desigualdade regional. Nós estamos aqui na região norte e a gente sabe que esse é um dos grandes problemas das políticas públicas. A gente sabe que está na nossa Constituição desde 1988 que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é a redução das desigualdades regionais. E isso, então, tem que transparecer nas políticas públicas, nas ações do governo, nas políticas que a gente vai observar sendo feitas para diminuir essas desigualdades, trazendo maior desenvolvimento para as regiões menos favorecidas. Então, vamos começar com um pouquinho da definição, a gente vai ver ali no slide, que políticas públicas, então, política pública é a coordenação das ações e dos programas do governo, que buscam alcançar um resultado comum. As políticas públicas visam organizar as ações e os meios à disposição do Estado, bem como as atividades privadas, para alcançar objetivos que tenham importâncias para a sociedade e que sejam politicamente determinados.
a gente sabe que uma política pública é o que o governo decide fazer e o que o governo decide não fazer para enfrentar um problema público. Eu particularmente gosto muito dessa frase, vocês que vão estudar para a prova, recomendo que estudem ela. Eu acho muito importante isso, porque muitas vezes nós conseguimos identificar a ação do governo como uma política pública e a gente não entende que às vezes a omissão, o não fazer, também é uma política pública. Aquilo que o governo está abandonando é o que ele está decidindo que não é importante, é uma forma de política pública. Aqui, para ilustrar, a gente trouxe esse índice que nós conhecemos nas aulas passadas, esse que é o IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano. Esse Mzinho aqui é porque ele está vindo na escala municipal. Então, os municípios estão coloridos de acordo com aquela escala de cores que nós conhecemos nas aulas passadas. Na aula 2 nós falamos sobre isso, né? E aqui nós estamos conhecendo um pouco a realidade do Brasil em 2 momentos. Nós temos esse IDHM para o ano de 1991 e nós temos o IDHM para todos os municípios do Brasil para o ano de 2000. Nós conseguimos observar uma concentração de cores que vão nos revelar um diagnóstico a respeito da qualidade de vida no Brasil. Relembrando, essa cor aqui que indica o vermelho bastante escuro vai estar relacionada ao índice de desenvolvimento humano muito baixo. À medida que essa cor evolui para um laranja, ela traduzindo um índice baixo, o amarelo, o índice médio, o verde, o índice alto e, por fim, o azul, o índice muito alto. Nós vamos observar aqui no Brasil, principalmente no ano de 1991, a predominância dessa cor vermelha, então traduzindo o índice de desenvolvimento humano muito baixo. A gente vê alguns destaques, aqui está em amarelo, esse ponto aqui, meu pincel está um pouquinho desincronizado com a tela, esse ponto aqui, que é Brasília. Fora isso, nós temos alguns poucos municípios aqui que vão apresentar as cores laranjas, e o restante vai representar um mar de vermelho aqui dessa linha para cima. Isso vai mostrar uma realidade aqui no Brasil, a gente vai compreender como que a gente vai ter uma grande falta de desenvolvimento humano no Brasil, mas como essa falta de desenvolvimento está concentrada nessa porção superior do mapa, onde nós encontramos a região Norte, Nordeste e a região Centro-Oeste. Agora, falando dos dados do ano de 2000, esse segundo mapa do Brasil aqui, a gente observa uma grande mudança nesses resultados, destacando que foi utilizado o mesmo índice, essa mesma escala aqui do meio, para avaliar nesses 2 momentos. A gente vai observar como que ao decorrer desses quase 10 anos que se passaram, o Brasil observou sim uma melhoria no seu desenvolvimento humano de um momento para o outro, e a gente consegue fazer aí talvez uma nova linha que vai refletir essa diferença. A partir dessa linha daqui para cima, a gente vai ter uma predominância desses tons vermelhos, mas Rondônia, que está aqui, esse município amarelinho aqui em cima é Porto Velho. Rondônia, que está aqui, é um dos estados que vai observar essa melhoria, e a gente vai ver muito predominância dessa melhoria aqui na região sudeste. Por aqui a gente tem o estado de São Paulo, aqui a gente tem Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A gente vai ver a região sul e sudeste vão observar essa melhoria de forma mais consistente, mas também vai mudar muito as cores do Brasil. Ao mesmo tempo que melhora, esse segundo mapa, a gente consegue ver uma certa concentração de riquezas e pobrezas mostrando-se mais proeminente, né? A gente vê que aqui para cima, a gente vê cada vez assim, estagnado nesse vermelho, enquanto aqui a gente, na parte sul e sudeste do mapa, a gente observa melhorias. Tudo isso vai culminar, a gente tem um terceiro mapa, de 2010. É o mapa mais atual que nós temos. Vocês podem ver, observar essa evolução, como a gente deixa de estar tão vermelho, né? Eu particularmente fico muito feliz com isso. Observo como a gente está se tornando um mapa assim, que traduz assim, dentro dessa escala um país muito mais desenvolvido, com resultados mais no azul, no verde e com certeza muito mais amarelo aqui, que já vai tratar de um índice médio de desenvolvimento humano. Mas a gente ainda consegue talvez traçar uma linhazinha aqui, onde acima dessa linha
estão a concentração das cores que estão ligadas a esses índices de desenvolvimento mais baixos, né? Enquanto vai ficando cada vez mais intensificado o desenvolvimento maior nessa porção sul e sudeste no Brasil. Esse indicador, voltando, vou falar novamente, que se chama Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é um índice que nós vamos utilizar para conhecer políticas públicas de desenvolvimento econômico regional. Se nós estamos falando do objetivo de desenvolver as regiões do Brasil, nós precisamos identificar quais são as regiões que não estão desenvolvidas ainda. Vejam bem, como que o governo vai saber qual política pública adotar na sua região? Se ele quer adotar uma política pública de vacinação, uma política pública de crédito rural, uma política pública de desenvolvimento regional, de desenvolvimento da educação, como que ele vai saber isso? Como que ele vai saber qual política pública adotar e onde adotar? É justamente por esses índices, como o Índice de Desenvolvimento Humano. Quando você já recebe em sua casa um técnico do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para fazer um censo, uma contagem populacional, um censo agropecuário, é a partir dessa resposta de vocês que eles vão fazer um estudo social e econômico de todo o país para o governo saber qual política pública adotar e onde adotar essa política pública. Então, nós temos aí uma política pública de vacinação. Nosso programa de vacinação é um dos melhores do mundo. Então, nós sabemos que para a região norte existem vacinas para febre amarela, existe um tratamento de malária. Já para a região sul existe vacina para outras doenças que aqui não tem. Recentemente nós temos problemas de saúde no Nordeste, como microencefalia. Nós temos problemas de crédito rural na região norte. Então é a partir desses índices sociais e econômicos que o governo sabe qual política pública adotar e onde adotar essa determinada política pública. Vamos continuar. Isso mesmo, o governo quer mapear, então, onde adotar políticas públicas. E nós podemos falar de algumas políticas públicas que foram feitas especificamente aqui para o estado de Rondônia. A gente vê uma lista ali no quadro de algumas políticas e suas finalidades. Nós tivemos políticas públicas que tiveram a finalidade de ocupação territorial. E elas vão, desde políticas que têm finalidade de ocupar as terras, quando, por exemplo, a gente está falando sobre a construção de estradas que vão ajudar a ocupar as terras, ou até mesmo os PICs, os PADs, aquelas políticas que a gente chegou a estudar um pouquinho na aula passada, né, quando a gente falou de ocupação territorial em Rondônia. E, por outro lado, existe a política que vai proteger a terra dessa ocupação, no sentido de proteger as florestas. A gente pode estar falando, por exemplo, da proteção das reservas, porque a ocupação territorial, ela tem dois lados. De um lado a gente quer ocupar, mas também a gente não quer destruir tudo. Falando assim também, puxa o assunto do desmatamento. Quando a gente fala do desmatamento, o governo vai fazer políticas públicas por meio da atividade, por exemplo, no limite da construção de estradas. A gente não vai fazer estrada infinitamente, a gente vai, por exemplo, ter as reservas onde a gente não constrói. E dos relatórios de impacto ao meio ambiente, ao RIMA, é um relatório que as atividades industriais, atividades de manejo, atividades agrícolas que vão impactar o meio ambiente têm que incluir nas suas atividades para a gente compreender qual vai ser o impacto. Esse relatório tem que ser aprovado. Quando a gente fala, por exemplo, de agricultura familiar, é uma finalidade que o governo quer alcançar. E ele vai criar programas, por exemplo, PRONAF, PROAmbiente, PROManejo. São programas que nós temos aqui na nossa região, todos afetando o desenvolvimento regional. E quando a gente fala do desenvolvimento regional especificamente, a gente tem, por exemplo, o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, FNO. Esse é um fundo que vai ser composto por tributos federais e a partir dele nós vamos conseguir linhas de créditos que vão ter bastante incentivos para a nossa região. Por isso que aqui na nossa região, através de bancos de fomento, nós conseguimos, por exemplo, linhas de créditos com grande prazo de carência, aquele prazo que não se paga o financiamento depois que você pegou o dinheiro emprestado, e depois disso a gente vai pagar às vezes o financiamento com taxas de juros bem abaixo do mercado, por exemplo, pagando 3,5%, 4% ao ano de juros.
E isso está ligado a essas políticas que estão conectadas à política pública nacional, mas que têm essa intenção de desenvolver a região norte, incentivar o empreendedorismo na região norte. Por isso que bancos de fomento, por exemplo, o BASA, vão oferecer linhas de crédito com crédito bastante acessível, principalmente para a agricultura familiar, mas também para toda a agricultura de um modo geral, inclusive para as cooperativas. Algum comentário, professor? Bem, aguardamos a participação de vocês aqui no nosso chat com suas respostas das atividades de sala. Temos aqui a Escola Maria de Matos, de Ouro Preto Oeste, Henrique Dias, Ariquemes, 22 de abril também Ariquemes, Emboranas de Paraná, Maria Rosa de Oliveira, Espigão do Oeste, Coronel Jorge Teixeira de Paraná, Maria do Carmo Rabelo em Rolim de Moura e Boa Esperança em Alta Floresta. Mandem suas dúvidas, seus comentários e suas respostas. Guardamos vocês após as atividades de sala. Voltamos já. Olá, estamos de volta. Essa aqui é a nossa quarta aula da disciplina de Economia Regional. No começo da aula de hoje, nós falamos um pouco sobre processos produtivos, discutimos sobre modernização de processos produtivos e, ao concluir, nós falamos também sobre políticas públicas. Políticas públicas são todas as ações que o governo faz ou deixa de fazer no intuito de resolver problemas sociais. Nós discutimos um pouco sobre como essas políticas públicas geram melhorias para a sociedade, falamos de qualidade de vida e do índice de desenvolvimento humano, que vai medir essa qualidade de vida. Mostramos alguns indicadores desses índices de desenvolvimento humano e nós ficamos aqui para fazer a nossa atividade de sala, que tem como tema políticas públicas. Na atividade de sala de hoje, nós fizemos a leitura de um texto e nós tivemos duas perguntas a respeito deste texto. Vamos começar fazendo a leitura do texto agora? Sim, vamos à leitura do texto. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, financia projetos individuais ou coletivos que gerem renda aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária. O programa possui as mais baixas taxas de juros dos financiamentos rurais, além das menores taxas de inadimplência entre os sistemas de crédito do país. O acesso ao PRONAF inicia-se na discussão da família sobre a necessidade do crédito, seja ele para o custeio da safra ou atividade agroindustrial, seja para o investimento em máquinas, equipamentos ou infraestrutura de produção e serviços agropecuários ou não agropecuários. Após a decisão do que financiar, a família deve procurar o sindicato rural ou a empresa de assistência técnica e extensão rural, a EMATER, para a obtenção da declaração de aptidão ao PRONAF, o DAP, que será emitida segundo a renda anual e as atividades exploradas pela família pelo agricultor, direcionando o agricultor para as linhas específicas de crédito a que tem direito. Para os beneficiários da reforma agrária e do crédito fundiário, o agricultor deve procurar o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, ou a Unidade Técnica Estadual, a UTE. O agricultor deve estar com o CPF regularizado e livre de dívidas. As condições de acesso ao crédito PRONAF, as formas de pagamento e as taxas de juros correspondentes de cada linha são definidas anualmente a cada plano safra da agricultura familiar, divulgado entre os meses de junho e julho. Bom, esse é um texto que nós encontramos, ele fala de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, ele é um texto produzido pela Casa Civil e ele está disponível nesse site do Ministério de Desenvolvimento e da Agricultura.
O texto, então, vai falar um pouquinho sobre o que é o Pronaf, como ele funciona, e ele vai discutir as vantagens do Pronaf. Vai discutir, por exemplo, como vantagem as taxas de juros do financiamento. Ele fala que esse é o programa que possui as mais baixas taxas de juros dos financiamentos rurais. E vai falar também uma das grandes vantagens do programa, que é a questão da inadimplência. Inadimplência ocorre quando não acontece o que a gente chama de adimplemento da condição. Adimplemento da condição é o cumprimento da condição. Quando a gente fala de crédito, o adimplemento acontece quando é feito pagamento do valor emprestado. Então, quando a gente fala que existem menores taxas de inadimplência, isso quer dizer que não existe muito o caso da pessoa pegar emprestado e não pagar o dinheiro de volta. Isso é um ponto positivo. Ele vai discutir argumentando que a ideia é que a necessidade de tomar crédito não começa numa decisão no seio familiar e que esse investimento, esse valor retirado pode ser utilizado para fazer diversos tipos de investimentos. Aqui ele vai dar exemplos, por exemplo, investimentos em máquinas, equipamentos, infraestrutura de produção e serviços, que podem ser agropecuários ou não agropecuários. Aqui nós vamos ver, então, como que o agricultor precisa fazer, quais são as etapas que ele precisa cumprir para ter acesso a essa linha de crédito. E esses dados a gente pode encontrar no site do Ministério da Agricultura. E a ideia aqui é elaborar uma política pública que tem essa intenção de fomentar a agricultura familiar. Eu pergunto para você, o governo tem interesse de fomentar a agricultura familiar? Se sim, por quê? Bom, normalmente a gente entende que sim, o governo tem interesse em fomentar a agricultura familiar. E nós temos vários motivos para argumentar o porquê. A ideia é que a agricultura familiar ela tem um papel muito importante na nossa sociedade, de fornecer esse alimento que vai ser consumido tanto no âmbito rural quanto no âmbito urbano, que são esses alimentos do dia a dia, são saladas, são frutas, são verduras, não são exatamente aquele produto modelo exportação. Muitas vezes a gente vê que os dados nacionais revelam que a nossa agricultura ela vai ter dados muito competitivos e muito positivos na nossa economia, gerando muitos saldos de exportação, saldos de crescimento econômico. Normalmente isso é proporcionado não pela agricultura familiar, mas pelo agronegócio. O agronegócio ele também é muito importante para a nossa economia, mas a importância dele é um pouco diferenciada da agricultura familiar. Ele não tem o foco em fornecer essa questão de segurança alimentícia das famílias, e sim na questão de exportação. Então, quando a gente fala de exportação e agronegócio, a gente está pensando em produtos principalmente como exemplo a soja ou o café, ou algumas outras regiões a gente vai discutir o cacau, alguns produtos que têm alguma importância muito relevante assim, na questão de exportação. O Brasil a gente também fala do gado e agora ultimamente do peixe aqui na nossa região. E esses produtos ele tem a intenção sim de ter um valor econômico maior agregado no sentido de venda de um produto caro que vai dar um grande lucro, o que é importante. Portanto, no entanto, a agricultura familiar tem um outro papel, ela nem sempre é tão lucrativa, porque a questão dos processos produtivos utilizados na agricultura familiar, normalmente eles não são tão otimizadores, nem sempre eles utilizam tantas máquinas e equipamentos. Quando a gente fala em agricultura familiar, a gente está pensando em lotes rurais menores, então terrenos menores, e a gente está pensando também em uma coisa explorada com poucos ou nenhum contratados de fora. A gente está falando da família trabalhando. Então, a gente tem essa intenção positiva, esse ponto positivo de gerar essa questão alimentícia para os moradores da cidade e da zona rural. E também nós temos esse outro ponto que é muito positivo numa questão de pensamento, de planejamento do nosso estado, que é a questão de manter as pessoas habitadas, manter as pessoas situadas no seu local de origem, manter as pessoas vivendo nesse local rural. A agricultura familiar mantém as pessoas vivendo no ambiente rural. Isso é muito positivo como política pública, porque a pessoa ali naquele ambiente rural, ela está cercada por um ambiente onde ela está em mais segurança alimentícia, ela dificilmente vai passar fome, ela está em mais segurança, até segurança mesmo contra a violência, ela tem um acesso a melhores qualidades de vida, que às vezes é uma qualidade de vida que ela não alcançaria se ela fosse competir e trabalhar no âmbito urbano. Então, é sim uma intenção de políticas públicas e, além disso, o fomento da agricultura familiar tem um argumento muito forte, muito importante, que é a questão de ser uma importante ferramenta de distribuição de renda.
quando a gente tem programas, por exemplo, como o Pronaf, eles vão estar aqui tentando fomentar esse tipo de agricultura familiar por essa série de argumentos que vão defender os objetivos da agricultura familiar, para gerar alimentos para as pessoas que residem nas cidades, na zona rural, para gerar esse ambiente de segurança onde podem residir as pessoas das famílias rurais e para distribuir renda. Então, para gerar a multiplicação de riqueza para as pessoas que têm terras. A gente tem algumas perguntas para serem respondidas sobre esse texto. Nós elaboramos 2 perguntas e nós aguardamos a sua resposta para a gente ler e comentar aqui. Podemos comentar, professor? Podemos começar? Temos algumas respostas? Sim, vamos ler a questão 1. Então, após ler o texto individualmente, responda as seguintes questões. Questão 1. Você acredita que o Pronaf poderia fazer parte de uma política pública? Então, veja bem, nós temos aqui o comentário da Escola Coronel Jorge Teixeira, de Ji-Paraná, onde ele diz, só um instante, sim, porque pode beneficiar produtores e produtoras rurais, com melhores condições na produção e renda. Também temos da Escola Maria das Graças, só um instante, sim, da Escola Maria Rosa Oliveira, Espigão do Oeste. Sim, pois ele tem como finalidade o fortalecimento da agricultura familiar, financiando projetos individuais ou coletivos. É muito legal ver a participação, né, do nosso aluno, muito legal ver a sua participação aqui, eu vi sua voz sendo falada aqui também. Realmente é isso mesmo, a gente entende que faz parte de uma questão inserido num contexto de políticas públicas, é uma ação governamental, ele é um projeto, mas a gente vai entender que ele existe como política pública porque ele está aparelhado por uma série de outras coisas ao seu redor. A gente tem o INCRA, que vai estar cuidando de assentamentos, a gente tem, por exemplo, o Emater, que vai estar cuidando também de regulamentações, a gente vai ter uma série de órgãos que vão estar amparando, a gente tem no nosso estado o IDARON também, que vão estar dentro desse conceito de fomento de uma política de agricultura familiar. Eu queria agradecer a sua participação, ter mandado a resposta, pessoal de Paraná, pessoal de Espigão do Oeste. Muito grato ver vocês falando aqui com a gente, tá? Vamos para a questão número 2. Nós temos a questão número 2, a pergunta: se o Pronaf fosse parte de uma política pública, qual seria o seu objetivo? Bem, temos uma resposta aqui, garantir o bem comum da coletividade, sem deixar de influenciar pelos politiqueiros de plantão, pois os benefícios são benefícios diretos. Aluna Cássia, Everton, Ryan, Tereza, Valéria, Rose e Daiane. Elas falam de que escola? Gerem... Só um instantinho. Escola Pereira e Cáceres, São Francisco. Ah, de São Francisco. Okay? Sejam bem-vindas, meninas de São Francisco. É isso aí mesmo. Seria assim, é uma política assim, e realmente a intenção é uma coisa mais a longo prazo. Então não é uma política de curto prazo, não é para politiqueiros aqui de curto prazo, né? A Escola Maria Rosa de Oliveira, de Espigão do Oeste, respondeu: fortalecimento da agricultura familiar, gerando renda aos agricultores. Obrigado pela participação. A aluna Fabiana, de Espigão do Oeste, respondeu: gerem renda aos agricultores e assentados da reforma agrária. Nele, a coordenação das ações dos programas do governo que buscam alcançar o resultado comum. Obrigado, Fabiana, pela resposta. A gente sabe que esse é um programa especialmente importante aqui na nossa região, porque Rondônia, como a gente viu na aula passada, ela tem uma característica muito peculiar em relação aos demais estados brasileiros. A colonização do nosso estado tem essa característica de ter sido feita através da distribuição de lotes de terras rurais. Então, a gente tem, sim, por natureza, por surgimento do Estado, uma certa melhoria nessa questão de concentração de terras. As terras não estão muito concentradas na mão de poucas pessoas. Pelo contrário, principalmente no surgimento do Estado, a gente vai ter vários proprietários, bem nesse modelo de agricultura familiar.
Então, esse é um programa que ele é muito presente, muito forte aqui no estado de Rondônia. Então, ele está inserido nessa questão de políticas públicas, de ocupação territorial, de favorecimento da agricultura familiar. E ele é importante na nossa região. A gente observa, por exemplo, naqueles dados que a gente trouxe do gráfico colorido ali do Brasil, como as cores de Rondônia são cores melhores quando a gente fala de DH municipal em Rondônia. Um dos motivos, com certeza, é a melhoria na questão de distribuição de terras de Rondônia. É muito melhor ter terra na sua família do que não ter terra na sua família, como é o caso de pessoas que residem em outros estados, né? Então, esse é um programa muito importante e ele tem esses objetivos de distribuição de renda, de melhoria da qualidade de vida, da renda do agricultor familiar. Nós temos mais alguma participação, professor? Bem, da escola Coronel Jorge Teixeira de Paraná, a aluna Nathalie respondeu: combater a desigualdade existente na humanidade. E a escola Maria Rosa de Oliveira de Espigão do Oeste, fortalecimento da agricultura familiar, gerando renda aos agricultores e mantendo-os nos lugares que nasceram. Isso é muito importante no combate a esse inchaço populacional dos grandes centros urbanos. Essa política pública de apoio à agricultura familiar, ela é fundamental para a manutenção dos agricultores na zona rural, com acesso à educação, com acesso à saúde, com todos os seus direitos constitucionais em dia, para que não haja o êxodo rural e não ocorra esse inchaço populacional nos centros urbanos, porque aqui nos centros urbanos nós temos problema de moradia, problemas de acesso à saúde, acesso à educação, acesso à água, problemas de geração de esgoto. Então, esse inchaço populacional causado por esse êxodo rural é um grande problema urbano, um grande problema da nossa sociedade. Problema esse causado por quê? Por causa do êxodo rural, pela falta de condições da população rural se manter nas suas terras, por problemas de execução dessa política pública. Então, a política pública ela funciona dessa forma. É para gerir, para fazer a gestão de todo o país. Então, é muito necessário que esse estudo social e econômico seja sempre realizado para que o governo saiba exatamente onde estão os problemas, para que ele possa resolver esses problemas com essas políticas públicas, como foi falado na nossa aula de hoje. É isso aí, vocês estão bastante afiados, né? A gente viu que as respostas estão bem antenadas com isso. Eu gostaria de parabenizar a sua resposta, você que enviou para a gente. E nós vamos seguir da continuidade comentando as atividades de percurso que nós temos para concluir. Professora, só mais uma participação aqui. Da escola Henrique Dias de Ariquemes, o aluno Bruno respondeu assim: o Pronaf financia projetos individuais ou coletivos que geram renda aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária. E também mais participação da escola Maria Rosa de Oliveira de Espigão do Oeste. Muito obrigado pela participação de vocês. Gente, estamos em tempo sempre para a sua participação. Quem quiser mandar ainda, fica à vontade, viu? Dá tempo sim. Só gostaria de aproveitar esse tempo enquanto a gente conclui a aula para a gente reforçar a necessidade de execução das atividades de casa do AVA. Pessoal, na próxima aula nós já vamos ter nossa prova, nós vamos ter uma revisão e vamos ter prova. A prova, ela vale 60% da nota da disciplina, né? No entanto, assim, é muito difícil o aluno conseguir a aprovação da disciplina só com a nota da prova. Para passar na disciplina, você, aluno, você precisa fazer a atividade de casa. Não existe concluir esse curso de cooperativismo sem fazer as atividades de casa. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento para reforçar as datas, para reforçar o momento que a gente precisa aqui tirar para concluir essas atividades e como isso vai ser importante para te ajudar a fazer a prova também. Então, vamos para o slide? Eu queria comentar as duas atividades que estão abertas. Nós temos duas atividades para essa disciplina. Uma é uma tarefa, a gente chama de tarefa aquela atividade que você precisa escrever para concluir. Você precisa realmente fazer alguma coisa, né, física, assim, escrever uma atividade, umas respostinhas, são perguntas e respostas. Essa tarefa são os 10 princípios de economia. Nós trouxemos também um capítulo de livro, um texto de apoio, vai ter umas 15, 17 páginas sobre esse tema que foi o da primeira aula. Primeira aula nós falamos sobre os 10 princípios de economia e aí nós temos essa atividade, tarefa, que é atendendo essa primeira aula e você vai precisar fazer um resumo dos 10 princípios de economia. O material foi disponibilizado, você tem esse material para fazer. E aí você precisa fazer um resumo de cada um dos seus princípios, tá? A data de entrega é semana que vem, dia 29/8/2017. Então, falta uma semana para fechar.
Ficou para a mesma data, mas é só porque essa é a primeira disciplina do curso, então deu uma atropeladinha, aí ficou para a mesma data. A segunda atividade da disciplina. A segunda atividade é um questionário. Esse questionário é de múltipla escolha, eu acredito que são 8 questões que nós elaboramos para vocês, de múltipla escolha, e ele vai tratar todo o conteúdo da disciplina. Tá? Todo o conteúdo que você vai ver nessas 8 questões vai funcionar como uma revisão e vai servir como um preparatório para a prova, vai aquecer os motores aí para a gente compreender como que vai ser a prova. Como que funciona? A gente tem um enunciado e aí a partir do enunciado você vai responder as respostas que estão A, B, C, você vai ter 5 opções de alternativa para você marcar um X na correta. Então, é isso que nós chamamos de questionário múltipla escolha. E a prova vai ser nesse mesmo modelo do questionário. A prova da disciplina, ela é composta por 10 questões. Todas as 10 questões são de múltipla escolha. Sempre você vai ter 5 escolhas para marcar apenas uma correta. Então, lembrando que vai ser um teste para você conhecer o modelo das nossas perguntas, o grau de dificuldade, como que funciona. Você precisa entregar também até o dia 29, que é a semana que vem. Dia 29 é o dia da nossa quinta aula, que é a aula de revisão dessa disciplina. Nós vamos trazer um apanhado do que a gente considera ser o essencial, o mais importante de cada uma das 5 aulas. A gente vai ter uma lembrancinha do que foi feito em cada uma dessas aulas. E são 50 minutos de aula de revisão, que já são seguidas imediatamente da realização da prova. Então, depois da revisão, você já vai realizar a sua prova. A prova, então, serão 10 perguntas de múltipla escolha, 5 alternativas, você vai marcar 1. Para quem eventualmente não conseguir fazer a prova nesse dia, a gente tem uma data para a segunda chamada. E para aqueles alunos que não alcançarem a média, quando a gente buscar a média da prova e das atividades, nós vamos ter no nosso calendário agendado a data da recuperação e do exame. Tá? É importante que você consiga resolver essa disciplina logo, consiga começar com o pé direito esse curso de cooperativismo. Então, eu fortemente te recomendo que faça a atividade de casa, faça a atividade que nós chamamos de atividade de percurso. Após isso, você vai estar mais preparado para realizar a prova. Você tem a opção de estudar pelos slides, você pode rever as aulas que também estão disponíveis no YouTube. Estude para as provas, estude para essa prova. A gente vai estar preparando, a gente preparou essa prova com bastante carinho, né, professor? Lembrando de todas as aulas um pouquinho, tem um relembrando aí. E a gente gostaria de ver esse sucesso. Quando acaba a prova, a gente vai procurar as estatísticas, os resultados, como que cada escola se saiu. E a gente quer ver quem foi melhor, a gente quer ver quem tirou as melhores notas. Queremos ver só notão aí nessa disciplina, viu? Bem, então vou aqui mandar um alô especial para o pessoal que participou hoje. Escola Maria de Matos, Ouro Preto do Oeste. A Escola Henrique Dias e a 22 de Abril de Ariquemes. Emborana, em Ji-Paraná, Maria Rosa de Oliveira, Espigão do Oeste, Coronel Jorge Teixeira, de Ji-Paraná, Maria do Carmo Rabelo e Priscila Rodrigues Chagas, de Rolim de Moura, Boa Esperança, de Alta Floresta e Primavera, de São Francisco. Muito obrigado pela participação de vocês. Lembre da importância das atividades de percurso, são fundamentais para a sua aprovação e para a sua continuidade no curso. Sucesso! Obrigada pela participação até aqui, obrigado pelo comprometimento com o curso. A gente espera ver a sua dedicação refletida nas notas. Uma boa sorte nas atividades de percurso, boa sorte no estudo para a prova e até semana que vem. E aí, Rai? Na aula de hoje, você tirou suas dúvidas? Sim, Tec. Hoje eu aprendi que políticas públicas dependem de decisões de governo e ações coordenadas que afetam o desenvolvimento regional. É muito bem. Tá sabendo tudo, hein? De economia de Rondônia. E vocês? Prestaram atenção na aula de hoje? Vamos relembrar? Na aula de hoje, você pôde identificar os processos de produção, E entender como eles se modernizaram. reconhecer as políticas públicas E conhecer as principais políticas públicas de desenvolvimento econômico regional para Rondônia. Semana que vem, nós estaremos novamente com vocês. Beijos e foquem nos estudos, hein?